Boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa apresentação que tem por base a análise do artigo Reasoning Strategies Explaining Individual Difference in Social Reasoning. Como problema de investigação surge o facto do raciocínio humano revelar um elevado grau de variabilidade entre indivíduos. Esta premissa foi baseada em estudos realizados no âmbito do próprio raciocínio humano que forneceram fortes evidências de questões como a representatividade influenciam os julgamentos. O objetivo de viés de crença constitui outro exemplo referido, visto que a resposta lógica não é dada sistematicamente, pois os indivíduos são influenciados pelo conhecimento e pela crença. A compreensão de que determinada variabilidade de raciocínio torna-se essencial no processo de entender o porquê do ser humano não raciocinar muitas vezes corretamente. O presente artigo tem por objetivo determinar em que medida é que as diferenças individuais do raciocínio podem ser explicadas pelo modelo de estratégia dual nos diversos contextos de viés social. Em concordância com o modelo de raciocínio de estratégia dupla, o indivíduo pode adotar duas estratégias distintas: estratégia estatística e estratégia de contra-exemplo. A primeira, partindo de uma forma rápida de processamento, gera uma estimativa de probabilidade de conclusão, enquanto que a segunda dedica-se à identificação de potenciais contra-exemplos para uma dada conclusão, adotando um processo intensivo de memória de trabalho mais consciente. Resultados de estudos anteriores apontam que a estratégia utilizada é uma forte diferença individual, apresentando uma distinção no modo de processamento da informação. O presente artigo encontra-se organizado em três estudos distintos que serão analisados em detalhe ao longo da apresentação. Começando com o primeiro estudo, este procurou analisar a relação entre a estratégia de raciocínio utilizada e o self-serving bias, tendo como hipótese a adoção de uma estratégia estatística estaria associada a um maior grau deste viés do que a utilização de uma estratégia de contra-exemplo. Self-serving bias corresponde à tendência para a realização, atribuição mais interna, global e estável em situação de sucesso do que em contexto de fracasso. Participaram neste primeiro estudo 202 estudantes com idades compreendidas entre os 17 e os 54 anos, recrutados do banco de dados académicos da Prolific, e sendo residentes nos Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, Canadá e falantes nativos da língua inglesa. No âmbito do diagnóstico da estratégia de raciocínio utilizada, recorreu-se a uma plataforma online e o questionário desenvolvido por Markov e colaboradores. Este é introduzido através de um cenário abstrato de modo a eliminar o impacto potencial de alguma crença ou conhecimento prévio. Seguidamente são apresentadas 13 inferências causais condicionais e imaginárias, como se P em Tolkien, incluindo também informações estatísticas sobre o número de vezes que a premissa se verifica e o número de vezes em que Q ocorre independentemente de P, num total de 1000 casos. Dentro das 13 inferências, 3 constituíram armadilhas, contribuindo para a variabilidade nos tipos de problemas. Os restantes 10 constituíram inferências ásia inválidas, permitindo a classificação das estratégias dos participantes. Destas inferências ásia, 5 apresentam aproximadamente uma probabilidade relativa de 10% de que A ocorrer sem P, enquanto que as restantes apresentam uma probabilidade de aproximadamente 50%. No questionário, os participantes teriam de escolher através da informação disponível se a sugestão de conclusão P é verdadeira, poderia ou não ser logicamente extraída. No âmbito do material utilizado para compreender o nível de self-serving bias dos participantes, recorreu-se mais uma vez a uma plataforma online, e neste caso, ao questionário de estilo de atribuição equilibrada, composto por 16 situações hipotéticas. Na relação deste estudo, os participantes receberam as seguintes instruções, sendo que, no ponto 4 e 5, são convidados a responder a 6 perguntas numa escala de 7 pontos relativamente à internalidade, estabilidade e globalidade e à impotência da causa atribuída. Finalmente, e no que diz respeito ao procedimento global deste estudo, tem-se que este é realizado de forma aleatória no que toca à ordem das suas tarefas, solicitando-se também o fornecimento de informações demográficas como idade, sexo e nível de ocupação. O questionário apresenta uma duração total de, em média, 24 minutos, sendo que cada participante recebe 2,50 libras pela participação. Antes de se analisar os resultados, os participantes foram categorizados mediante a estratégia utilizada. Aqueles que rejeitaram todas as 10 conclusões a C foram classificados como usando uma estratégia de contra-exemplo. Os que revelaram uma maior aceitação face às inferências de 10% do caso de 50% em pelo menos 2 dos casos, foram percepcionados como utilizadores de uma estratégia estatística. Os restantes, por não corresponderem a nenhum dos critérios anteriores, passaram a constituir uma terceira categoria, outros, e foram excluídos de análises posteriores. Posto isto, as análises subsequentes foram realizadas por 140 participantes. Procurou-se então analisar o impacto potencial que a ordem da apresentação das tarefas teria na estratégia adotada.
Desta forma, e através de uma análise Q-quadrado, comparou-se a proporção de ambas as estratégias, para quando a atividade de medida de self-serving bias foi a primeira ou a segunda a ser realizada. Concluiu-se que não existiu uma diferença significativa. Procurou-se também analisar o potencial impacto do género no mesmo. Através de uma nova análise Q-quadrado, comparou-se a proporção de utilização de cada uma das estratégias, no caso de participantes homens e participantes mulheres. Mais uma vez, não foi observada nenhuma diferença estatisticamente significativa. No que diz respeito ao self-serving bias, foram calculados scores de atribuição, um positivo e outro negativo, através do resumo das classificações de internalidade, estabilidade e globalidade para cada uma das 8 situações. Posto isto, ao score positivo foi subtraído o score negativo, obtendo-se uma medida das diferenças de atribuição dos participantes entre eventos positivos e negativos, o que corresponde ao self-serving bias. Nesta variável, uma pontuação altamente positiva traduz um elevado nível de self-serving bias, enquanto que uma pontuação baixa significa um nível baixo ou inexistente deste viés. Examinou-se posteriormente a relação entre a estratégia utilizada e as tendências de auto-atendimento, realizando uma análise de variância nova, com ordem e estratégia como variáveis independentes e pontuação de autosserviço como variável dependente. Obteve-se então um efeito significativo da estratégia utilizada, sendo que os participantes utilizadores de uma estratégia estatística revelaram uma maior pontuação de self-serving. Não se verificou um efeito significativo da ordem e nenhuma interação entre estratégia e ordem, como se verifica nos resultados e estatísticas disponíveis neste slide. Os resultados obtidos são consistentes com a hipótese inicial, sendo que a estratégia utilizada pelos participantes pode ser considerada um critério de distinção que afeta julgamentos em domínios distintos de processamento de informações, como atribuições causais. Consequentemente, os participantes que adotaram uma estratégia estatística revelaram níveis mais elevados de self-serving bias do que aqueles que adotaram uma estratégia de contra-exemplo. Relacionado os resultados obtidos com o conteúdo de uma meta-análise previamente realizada, verifica-se que o ser humano possui uma forte tendência a assumir resultados positivos, mas não resultados negativos. Isto torna-se ainda mais evidente em casos de ameaça pessoal, sendo que o self-serving bias adquire, de forma inconsciente e não intencional, um papel de proteção da autoestima. Passamos agora para a análise do segundo estudo. Neste, procede-se à análise do racismo enquanto viés interpessoal e da forma como a estratégia utilizada é capaz de prever os níveis de racismo para além da necessidade de cognitive closure. Esta, segundo os autores, constitui um desejo de previsibilidade, determinação e ordem, bem como uma aversão à ambiguidade. Indivíduos com esta necessidade de closure preferem encarar uma possibilidade como uma certeza ao invés de lidar com confusão e respostas ambíguas. Posto isto, tem-se mostrado um fator motivacional e fortemente associado à suscetibilidade a preconceitos sociais. Como participantes, tem-se um grupo de 204 estudantes, com idade entre os 18 e os 64 anos, recrutados novamente do Banco de Dados Académicos da Prolific, residentes nos Estados Unidos, brancos e falantes nativos da língua inglesa. Para além disso, não poderiam ter participado no estudo anterior. Quanto ao material, no âmbito da necessidade de closure cognitivo, esta variável é medida utilizando uma escala intitulada como Need for Closure, constituída por 41 itens revistos e dividida em 5 dimensões de necessidade. Todos os itens presentes são avaliados numa escala de 1 a 6, sendo que 1 representa discordo fortemente e 6 representa concordo fortemente. No que toca ao diagnóstico da estratégia, foi utilizado o mesmo questionário do primeiro estudo. Passando para a questão do racismo, este foi avaliado através de escalas adaptadas de racismo subtil e flagrante, que sofreram algumas alterações de modo a se adequarem ao contexto norte-americano e para que os participantes pudessem indicar o seu grau de concordância. Este variaria de 1 a 6 e, por isso, de discordo fortemente a concordo fortemente. Como procedimento, foram preenchidas pelos participantes as escalas de necessidade for closure, racismo subtil e racismo flagrante. Foi-lhes pedido posteriormente que completassem o questionário diagnóstico de estratégia. O procedimento possui uma duração média de 15 minutos, sendo que cada participante recebeu 1,67 libras para a sua participação. Começando pela análise de resultados obtidos no diagnóstico de estratégia utilizada,
Apresentamos um quadro representativo da distribuição dos participantes por estratégia de raciocínio. Os restantes, não correspondendo a nenhum dos critérios anteriores, constituem a terceira categoria, outros, sendo igualmente excluídos da análise posteriores. Posteriormente, foram contabilizadas as pontuações médias dos participantes para a escala de necessidade de closure e de racismo subtil e flagrante, sendo que os dois participantes que apresentaram mais do que 3 unidades de desvio padrão, acima da média na última escala, foram considerados outliers, sendo excluídos das análises. Posto isto, tiveram-se em consideração 148 participantes. Começou-se por examinar as correlações estabelecidas entre as variáveis necessidade de closure, racismo flagrante, racismo subtil e estratégia utilizada. Concluiu-se que não existe uma correlação estatisticamente significativa entre as variáveis necessidade de closure e estratégia usada, nem de racismo subtil e estratégia usada. No entanto, verificou-se uma relação estatisticamente significativa entre as variáveis estratégia usada e racismo flagrante, e também a necessidade de closure e racismo flagrante. Foi posteriormente realizada uma covariância, tendo como variável dependente o score de racismo, média do subtil e flagrante, como variável independente a estratégia usada, estatística ou de contra-exemplo, e a necessidade de closure como covariável. Através desta, concluiu-se que os participantes que utilizaram uma estratégia estatística apresentaram um maior nível de racismo do que participantes que utilizaram uma estratégia de contra-exemplo, quando a variável da necessidade de closure está controlada, e por isso não exerce qualquer efeito. Foi também estudado o possível impacto que o género teria sobre a estratégia utilizada, através de uma análise Q-quadrado, comparando as proporções de ambas as estratégias para homens e para mulheres. Concluiu-se que não existem diferenças significativas. Os resultados obtidos corroboram a hipótese inicial de que a estratégia utilizada é capaz de explicar diferenças individuais quanto à suscetibilidade e preconceitos raciais dos participantes, mesmo quando a variável de necessidade de closure é controlada. Mais precisamente, participantes que adotam uma estratégia estatística apresentam um maior nível de racismo do que participantes que adotam uma estratégia de contra-exemplo. Segundo estudos anteriores, existe uma evidente relação entre a necessidade de closure e a suscetibilidade apresentada pelos participantes face a preconceitos racistas. Contudo, o mesmo não se verifica entre a estratégia utilizada e a necessidade de closure, cuja relação é aproximadamente nula, o que revela que ambas as variáveis representam fontes qualitativamente diferentes das diferenças individuais. Passando agora para o último estudo, este procurou perceber de que forma é que a estratégia utilizada pelos participantes conseguiria afetar a maneira como as novas informações consistentes com um viés existente seriam processadas. Consequentemente, partiu-se da hipótese que o impacto de um primer essencialista sobre o sexismo seria superior nos participantes que adotam uma estratégia estatística do que naqueles que adotam uma estratégia por contra-exemplos. Com vista a testar esta hipótese, recorreu-se a um viés essencialista, medida que traduz até que ponto é que as pessoas concebem as categorias sociais como tendo uma essência distinta e imutável. Este estudo contou com a participação de 336 indivíduos com idades compreendidas entre os 17 e 58 anos, recrutados da plataforma académica Prolific, tratando-se de falantes nativos de inglês, atualmente estudantes e a viver no Reino Unido, Canadá, Austrália ou nos Estados Unidos. Para participar neste estudo, não poderiam ter participado nos estudos anteriores. Para a indução de essencialismo, foi necessário um priming de uma compreensão essencialista e flexível das diferenças de género. No caso do priming essencialista, foi usado um texto que caracterizava as diferenças de género como fortes, estáveis e genéticas. Por outro lado, o primer flexível consistia num texto que ressaltava a falta de evidência destas mesmas diferenças. A cada um dos participantes foi designado um destes primers para proceder à sua leitura. Posteriormente, foi necessário verificar se a indução teria sido bem sucedida. Para tal, foi apresentada aos participantes uma questão de resposta fechada com 3 opções, como podem ver aqui no slide. Este deve adoptar a sua resposta mediante a informação extraída do texto lido anteriormente. No que toca ao sexismo, este foi medido através de diversas escalas, de modo a garantir a validade do construto, como a escala moderna de sexismo e o inventário de sexismo ambivalente. Surge também a escala Likert, que foi invertida para este estudo, ou seja, 1 passou a corresponder a discordo fortemente e 5 a concordo fortemente, de modo a ficar em concordância com as restantes escalas. Mais uma vez, para o diagnóstico da estratégia adotada, foi utilizado o questionário de Markowitz e colaboradores. Relativamente ao procedimento, estas tarefas foram administradas em diferentes ordens de modo a analisar possíveis interações entre o primer essencialista e as outras componentes, como é visível na tabela 2.
Tem-se ainda que a duração total média da pesquisa foi de 15 minutos, sendo que os participantes receberam 1,25 como recompensa. Foi atribuída a cada participante uma das condições de indução, quer a essencialista, quer a anti-essencialista, tal como as escalas de sexismo e o diagnóstico de estratégia. Foi ainda solicitado aos participantes que correspondessem a questões demográficas como a idade, o sexo e o nível de educação. Após o preenchimento da pesquisa, foi transmitido aos participantes que o extrato do artigo lido era falso e que havia sido escrito pela equipa responsável pelo estudo. Posteriormente, foram-lhes apresentadas informações mais referentes à natureza complexa das diferenças de género e dada a oportunidade de renovar ou cancelar o seu consentimento para participar. À semelhança dos estudos anteriores, os participantes foram caracterizados de acordo com a estratégia adotada, como podem ver neste quadro. Os membros da categoria Outros foram excluídos das análises seguintes, à semelhança dos 4 participantes que identificaram o seu género como outro, e dos 56 que não responderam corretamente à questão de verificação da indução. Seguidamente, foi analisada a questão do sexismo, com os respectivos questionários que, por possuírem escalas diferentes, viram os seus resultados convertidos em Z-scores. Foi realizada também uma análise Q-quadrado com o objetivo de investigar o impacto potencial que a ordem das tarefas teria na estratégia adotada, permitindo comparar a proporção de ambas as estratégias em cada ordem, não se verificando nenhuma diferença significativa. O mesmo foi realizado para comparar a proporção de usuários de cada estratégia entre duas condições, sendo que, mais uma vez, não foi observada nenhuma diferença significativa. Isto sugere que a condição da indução também não possui um impacto estatisticamente significativo na estratégia utilizada. Ainda através de uma análise Q-quadrado, procurou-se examinar a proporção de ambas as estratégias dependendo do género dos participantes, sendo que, desta vez, se obteve uma diferença significativa. Tem-se então que há mais mulheres a adotar uma estratégia estatística do que uma estratégia de contra-exemplo e mais homens a adotar uma estratégia de contra-exemplo do que uma estratégia estatística. Visto que tanto no estudo 1 e 2 como noutros estudos anteriores não se verificaram diferenças de género, procurou-se perceber se estas estariam relacionadas com o primer essencialista. Para tal, dividiram-se os dados por condição e realizou-se a mesma análise com um ajuste de Bonferroni, verificando-se uma replicação dos resultados anteriores nos participantes da condição essencialista, mas não na condição anti-essencialista. Os resultados apresentados sugerem que a condição essencialista pode resultar numa mudança na estratégia utilizada por mulheres e homens. Para examinar melhor esta possibilidade, analisamos a estratégia usada na condição essencialista para cada uma das 3 ordens, obtendo-se ainda uma diferença de género ao nível da estratégia usada nas ordens 2 e 3. Mais uma vez, os resultados revelam-se consistentes com a ideia de que a condição essencialista produz uma tendência para o uso da estratégia estatística em mulheres. Finalmente, investigou-se a relação entre a estratégia adotada e o impacto do primer essencialista ao nível do sexismo. Por não haver uma hipótese específica formulada acerca do impacto do tipo de sexismo, o nível do mesmo foi calculado a partir da média dos scores de sexismo moderno e ambivalente. Posteriormente, realizou-se uma ANOVA, tendo como variável dependente o grau de sexismo e como variáveis independentes o género, estratégia, condição e ordem, obtendo os resultados presentes no slide. De forma geral, os participantes homens revelaram níveis mais elevados de sexismo do que as mulheres, tal como os participantes que adotaram uma estratégia estatística em relação aos que utilizaram uma estratégia de contra-exemplos. Estes resultados são consistentes com a hipótese inicialmente colocada de que o impacto do primer essencialista sobre o sexismo seria superior nos participantes que adotam uma estratégia estatística do que naqueles que adotam uma estratégia por contra-exemplos. Segundo os autores, indivíduos que adotam uma estratégia estatística irão integrar as informações presentes no primer como uma adição à sua análise associativa pré-existente, reforçando o viés em questão. Por outro lado, indivíduos que raciocinam através de uma estratégia de contra-exemplo terão tendência a analisar a informação com o objetivo de detectar potenciais contra-exemplos capazes de moderar a extensão em que o viés existente é reforçado. O viés essencialista prevê o reforço de estereótipos negativos independentemente de outras variáveis individuais, sendo que este pensamento é usado como justificação para as desigualdades sociais, sendo que a crença de que os grupos sociais são essencialmente distintos justifica a existência de diferentes estatutos e recursos.
Devido à variedade de julgamentos e decisões presentes no raciocínio humano, levanta-se a questão de como e a que nível é possível caracterizar diferenças individuais neste processo. O tipo de estratégia adotada no raciocínio influencia o peso e a importância dadas a informações estereotipadas ou de contra-exemplo. Posto isto, indivíduos que adotem uma estratégia estatística atribuirão uma maior importância a estereótipos e outros vieses, visto que estes constituem um amplo indicador das características de toda uma categoria de pessoas. Por outro lado, indivíduos que adotem uma estratégia de contra-exemplo colocarão relativamente mais peso em potenciais contra-exemplos, mesmo que sejam relativamente raros. Os resultados apresentados corroboram a ideia de que o modelo da estratégia dupla representa uma importante diferença individual numa ampla variedade de tipos de julgamento e contextos, incluindo a suscetibilidade a preconceitos. Uma das limitações deste modelo é o facto da metodologia utilizada excluir sistematicamente os indivíduos que não adotarem uma das estratégias definidas. Neste artigo, é ainda sugerido que na análise do raciocínio social devem ser também tidos em conta os processos específicos, como vieses, utilizados pelos indivíduos. São estes mesmos processos que, segundo os autores, determinam o quanto as pessoas são suscetíveis a argumentos tendenciosos, algo que tem o potencial de esclarecer como é que estes argumentos têm o seu efeito e, possivelmente, como os evitar. Para terminar, apresentamos aqui a bibliografia utilizada no nosso trabalho e damos por terminada a nossa apresentação, agradecendo a vossa atenção.